A gente volta a falar sobre o futuro político de Jair Bolsonaro, mas vamos ver agora o futuro político de Luiz Inácio Lula da Silva, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin fala agora em um evento no Palácio de Itamaraty. Vamos ver se ele fala sobre o estado de saúde do presidente da República. Tudo torto isso aqui. O que a gente tem observado? Que esse momento é muito comum nessas cerimônias, porque é o momento em que você tem a assinatura de acordos bilaterais. A gente vê o José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, aqui no canto do lado da bandeira do Brasil. Do outro lado é o representante também no Ministério da Defesa da Eslováquia. É comum que haja na visita oficial de Estado a conversa entre os dois representantes de governo. Seria Luiz Inácio Lula da Silva, mas hoje a gente tem Geraldo Alckmin. E aí, posteriormente, você tem um almoço promovido no Palácio de Itamaraty, no Salão de Honra, e agora é a assinatura dos acordos bilaterais. Apenas após a assinatura dos acordos bilaterais é que nós temos a fala oficial, que não costuma ser sobre assuntos domésticos. Inicialmente, é uma fala relacionada à relação comercial e política entre os dois países, Eslováquia e Brasil. E aí, posteriormente, na saída do Palácio do Itamaraty, tem a famosa escadaria da sede do Ministério das Relações Exteriores. Os jornalistas chamam o vice-presidente e ele costuma falar. Alckmin nunca se nega a falar com a imprensa. E aí, daqui a pouquinho, então, ele deve responder um pouquinho de como será a relação e principalmente como será os próximos dias sem Luiz Inácio Lula da Silva aqui em Brasília. Clarice Oliveira, o que a gente pode esperar do vice-presidente? O vice-presidente está aqui à disposição para compromissos oficiais, mas despachar de fato deve ser Lula em São Paulo. É isso, como a gente estava falando, né, Uribe, a expectativa é de que Lula continue no exercício da presidência, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin vai sim fazer esse papel de, digamos assim, ser a cara de Lula enquanto o presidente estiver internado. O que eu estou ouvindo muito aqui, foi muito curioso você me perguntar isso, qual vai ser o papel de Alckmin, porque uma das fontes com as quais eu conversei hoje para pegar todo esse relato aí de como foram as últimas horas do presidente, falaram muito para mim a respeito de Geraldo Alckmin. Teve, inclusive, um interlocutor de Lula que disse, olha, o Lula confia muito no Alckmin, ele está muito tranquilo, ele vê no Alckmin um aliado muito fiel, está muito tranquilo de deixar parte aí desse trabalho na mão do seu vice-presidente, mas o presidente tem, por prerrogativa, seguir despachando, seguir na cadeira presidencial, desde que as condições de saúde dele o permitam. Mas Lula desenvolveu, segundo essa mesma fonte, Uribe, essa dobradinha aí com Geraldo Alckmin, que tem trabalhado muito bem. Você sabe que até por conta disso, tem uma turma ali mais próxima do presidente que desconfia muito da ideia de que ele possa mesmo trocar o vice depois para as eleições de 2026, caso ele consiga abrir mão de ter que fazer uma composição com outro partido, é claro, né, que seja necessário do ponto de vista de aliança eleitoral, mas que pela vontade do próprio Lula, se ele disputar um segundo mandato, o vice dele seria, sim, Geraldo Alckmin mais uma vez. O que a gente, não sei se você se lembra, né, Uribe, quando a gente via aquela relação tensa entre Dilma Rousseff e Michel Temer, por exemplo, mais para o final ali do governo dela, esse é um quadro que a gente nunca viu na relação entre o presidente Lula e Geraldo Alckmin. O clima de confiança entre os dois é absoluto. E Geraldo Alckmin, por todos os relatos que eu já tive também de pessoas próximas, de interlocutores dele, mantém aí uma relação de muita gratidão com o presidente Lula. A gente não pode se esquecer que Alckmin tomou uma série de rasteiras na política aqui em São Paulo, se viu ali sendo desprestigiado pelo seu próprio partido, e o momento em que Lula o convidou para ser seu vice
na última eleição presidencial para compor a sua chapa, e isso o levou à vice-presidência da República. Alckmin tem uma gratidão muito grande pelo presidente Lula e encara esse trabalho que eles fazem ali no Palácio do Planalto como um trabalho conjunto. Então, respondendo à sua pergunta, o que a gente pode esperar de Geraldo Alckmin? Sem dúvida nenhuma, fidelidade absoluta ao presidente Lula neste momento, vai cumprir todas as tarefas que lhe forem demandadas, com todo o devido cuidado de seguir os passos que forem determinados por Lula, mas sempre mantendo ali esse quadro de que Lula é quem dá as cartas, Lula está no exercício da presidência, Lula continua como presidente da República, apesar de estar ali internado no Hospital Sírio-Libanês. Lula compara muito a relação dele com Geraldo Alckmin nas conversas reservadas com Barack Obama e Joe Biden, porque era uma relação muito próxima. O Biden era o primeiro a chegar nas reuniões no gabinete presidencial e o último a sair durante o governo de Barack Obama. Então é um pouco essa relação que os dois têm. E é uma coisa muito interessante como mudou a opinião do núcleo petista, né? Porque os petistas torciam muito o nariz para Geraldo Alckmin, gato escaldado tem medo de água fria, relação Dilma Rousseff e Michel Temer, levou uma rasteira de Dilma Rousseff e Michel Temer assumiu. Mas agora, quando se tem a possibilidade do MDB assumir a vice, os petistas defendem Geraldo Alckmin até debaixo d'água. Diz ele se mostrou fiel, não tem por que mudar, é um nome do PSB, é um partido importante, dá um pouco mais de credibilidade no campo de centro para Lula, então é um nome que é confiável e vai adiante. Então ele ganhou muitos pontos até com os petistas um pouco mais radicais, né, Clarice? O tempo muda tudo, né, Uribe? Porque pra gente que assistiu o PT fazendo oposição a Geraldo Alckmin, ou tendo Geraldo Alckmin como adversário numa campanha presidencial, mesmo o comportamento do próprio Alckmin, a gente vê que o tempo muda muita coisa, né? Enfim. Mas o fato é que eles estão no mesmo barco hoje, estão firmes, viu? Resumindo, assim, não tem qualquer um que tente, entendeu, Uribe, dizer, olha, o Alckmin é que está achando bom a internação do Lula, não é esse o jogo. Eles estão trabalhando em conjunto, de forma muito parceira ali. É interessante você falar a respeito de Lula, que Lula quer o prosseguimento de Geraldo Alckmin, porque Geraldo Alckmin também quer. Ele disse para alguns assessores que ele quer ser sim candidato a vice-presidente da República com Lula e que ele não quer sair candidato ao governo de São Paulo ou ao Senado Federal por São Paulo. Clarissa, a gente vai ter que olhar para o cenário internacional porque lá está difícil a situação na Síria, mas a gente volta daqui a pouquinho para continuar acompanhando a agenda de Geraldo Alckmin representando Lula e ver se realmente ele vai dar algum pronunciamento sobre o estado de saúde de Luiz Inácio Lula da Silva.